Olá, irmãos, vamos para João capítulo 11, mais um texto riquíssimo da palavra do Senhor, grandes ensinamentos há nesse texto. João é um livro muito explorado, talvez o livro mais pregado é o livro de João, porque o texto é riquíssimo, teologicamente falando, dentro da teologia, para que você conheça, para que a humanidade conheça Jesus. O texto de João é um texto maravilhoso e muito conhecido. Hoje nós chegamos aqui na ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, e esse capítulo se divide em duas partes. A primeira é a respeito da ressurreição de Lázaro, e o segundo, como consequência desse milagre que Jesus faz, os judeus planejam agora tirar a vida de Jesus. Vale ressaltar também, é importante você saber, que aqui nós estamos no terceiro ano do ministério de Jesus. Jesus, logo mais à frente, ele no capítulo 12, nós vamos ver que ele é ungido por Maria, essa mesma Maria aqui, irmã de Lázaro, ela vai ungir a Jesus no ato profético da morte e do sepultamento de Jesus, né? Era muito comum embalsamar o corpo, e Maria vai fazer isso no capítulo 12. Essa mesma Maria que está aqui nesse episódio em que está ela, Marta e Lázaro, seu irmão. Era uma família que Jesus amava demais, eram três irmãos que Jesus amava demais. Jesus não amava porque os amava somente demais. Na verdade, Jesus ama todo mundo de uma forma igual. Jesus morreu por nos amar demais, por amar a sua criação demais. E aqui nós vamos ver que, na verdade, são as pessoas que amam Jesus mais ou menos. Não é que Jesus ama um mais do que o outro. Na verdade, é um que ama mais a Jesus do que o outro, né? E esse texto aqui vai nos ensinar muita coisa. O versículo 4 vai falar, quando Jesus vai dizer que aquela enfermidade de Lázaro, diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Até a enfermidade de Lázaro é para a glória de Deus. Lembra? Tudo aquilo que Deus faz é para a sua glória. Deus não é nenhum megalomaníaco, não é nenhum narcisista que quer ser adorado compulsoriamente. Não, é porque Deus sabe que a gente não pode andar por nossa conta. A gente não consegue viver sozinho, desconectado dele, na independência dele, porque ele é a fonte de vida, é ele que nos sustenta, é ele que faz com que a gente se mantenha de pé, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, diz o apóstolo Paulo. Então, nós temos uma necessidade intrínseca na nossa vida de dependência do Senhor. Então ele vai dizer aqui que tudo é para a glória de Deus, inclusive a enfermidade de Lázaro é para a glória de Deus. Deus não dá inteligência para ninguém para que essa pessoa se ensoberbeça. Deus não dá sabedoria a ninguém para que essa pessoa não se ensoberbeça. Deus não dá talento nenhum para alguém para que essa pessoa receba todos os méritos. Deus não dá riqueza para ninguém, para que essa pessoa viva sozinha, de forma regalada, a sua vida. Não, tudo aquilo que Deus nos dá, desde a nossa saúde, desde o nosso respirar, passando pelos nossos talentos, aquilo que você sabe fazer, aquilo que eu sei fazer, cada um tem um talento que Deus deu, até as nossas riquezas materiais. Tudo é para a glória de Deus. Eu já vi aberrações, inclusive, de artistas evangélicos chegarem no microfone em seus mega shows e dizer que Deus os abençoou, que Deus os fez prosperar. Quando Deus dá riqueza material para alguém, é para que aquela pessoa abençoe outra pessoa. E não é só quando é muito, não. O salário mínimo que eu ganho é para eu sustentar a minha família e contribuir também com o sustento de uma outra pessoa, de uma outra família. O meu salário mínimo pode abençoar outras pessoas. Nós temos isso aqui na igreja. Nós temos, quando nós fazemos as nossas campanhas aqui de cesta básica,
Tem irmãos que eu sou pastor da igreja, eu sei de irmãos que passam dificuldade financeira e chegam para mim e falam: pastor, olha só, eu tenho aqui R$5, eu só vou poder contribuir com R$5, só vou poder contribuir com R$10, e participam disso. Não é o valor, não é a quantidade, mas é o ato de estar abençoando a vida de outras famílias. Irmãos, quando a gente faz campanha de quilo, contribua, por mais difícil que esteja a tua situação, contribua, participe sempre daquilo que Deus está fazendo para abençoar outras pessoas. 1 quilo de sal, que custa R$1,50, 1 quilo de fubá, que custa R$2,50, aquilo que você puder, seja aos teus olhos pouquinho, seja 5 pães e 2 peixinhos, lembra? Ainda que seja muito pouco, que você acha que não vai dar para resolver o problema da multidão, participe, coloque isso nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que Deus faz é para a glória do Senhor, tudo aquilo que nós temos é para a glória do Senhor. Um outro ponto alto que eu quero destacar aqui está no versículo 35, que vai falar que Jesus chorou. É interessante isso, esse é o menor texto da Bíblia. Jesus chorou, simples e direto. Quando Jesus vê a sepultura de Lázaro, Jesus chora, Jesus se entristece profundamente, as suas entranhas se movem, o seu estômago, o seu intestino, os seus órgãos aqui dessa região, você já sentiu isso? Eles se comprimem por causa da angústia. Jesus chorou porque o propósito dele não era que a morte nos alcançasse, mas que vivêssemos a vida. E aí ele vê Lázaro morto e sepultado. Uma outra coisa que aprendemos aqui é que o nosso Jesus é um Jesus que sofre com a gente. Não é um Deus distante, não é um Deus que está lá no céu, na sua glória, enquanto a gente está passando por essas lutas aqui na terra. Não. Jesus anda com a gente. Quando você chora, Jesus chora. Quando você precisa de um abraço, Jesus te dá um abraço e se comove com isso. Jesus se alegra nos nossos momentos de alegria. Jesus chora nos nossos momentos de tristeza também. É interessante você saber que o Jesus que você serve, o Jesus que eu sirvo, é um Jesus que está profundamente ligado com as angústias da nossa vida. O verso 38 também vai falar algo interessante aqui para nós, quando ele diz assim: e Jesus comovendo-se, novamente aqui Jesus ele vai se comover. E aí o texto vai dizer assim: e Jesus, a minha versão aqui fala agitando-se, a outra Bíblia fala comovendo-se, agitando ou comovendo-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Esse texto aqui, você sabe, e aí para os novos também, o texto bíblico do Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, ela foi escrita na língua grega. E aí, na tradução, às vezes o português perde o peso que a palavra tem no grego. Esse texto aqui, essa palavra aqui, que é comovendo-se ou agitando-se profundamente, era uma palavra usada para descrever quando alguém vai fazer uma repreensão com irritação. Tanto que no verso 41 vai dizer o quê? Que Jesus clamou baixinho. Jesus falou baixinho? Não, Jesus clamou em alta voz, Jesus deu um brado, Jesus gritou. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que quando Jesus se depara com a morte de Lázaro, Jesus fica irritado com isso e com toda a autoridade ele clama, ele repreende a morte com autoridade. É por isso que o texto vai dizer que Jesus clamou em alta voz no verso 41. Isso é maravilhoso, porque o ensinamento maior desse texto aqui, dentre tantas outras coisas que esse texto vai falar para nós, o ponto mais alto aqui, lembra que João quer provar que Jesus é o Filho de Deus. E já no finalzinho do seu ministério, Jesus já tinha demonstrado poder sobre paralíticos, sobre cegos, sobre leproso, sobre tantas dificuldades. E agora, Jesus vai demonstrar o seu poder sobre o último inimigo a ser vencido,
a morte. E ele então, ele vence a morte de Lázaro, e um pouco mais à frente ele vai ressuscitar, vencendo definitivamente a morte e trazendo vitória para a nossa vida. Então o ensinamento mais alto aqui é mostrar que Jesus tem o poder sobre a morte, que nem a morte, né? Como diz a canção, o amor do Senhor é mais forte do que o inferno e a morte. Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui é tirando Lázaro do abraço da morte. Um dia nós vamos ser abraçados pela morte. Não tem beleza na morte. A morte é o inimigo de Jesus. A morte é o inimigo da vida. A morte é o inimigo da igreja. A morte é um inimigo meu e teu, mas que um dia nós vamos nos encontrar com ela e nós vamos receber o abraço dela, né? O abraço gélido da morte. Mas o que esse texto aqui fala ao nosso coração é que a morte não vai conseguir nos segurar. Aleluia! Jesus vai nos arrancar a força e com autoridade do braço da morte, do abraço da morte, e nos levar definitivamente para o seu reino de vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa é a vitória mais linda que nós podemos receber do Senhor. Não sei se Deus vai dar riqueza para nós, não sei se Deus vai dar conforto, não sei o que a vida vai trazer para a gente, mas uma coisa eu sei, é que no final da minha vida a morte não vai conseguir me segurar, não por minha causa, mas por causa de Jesus, que é Ele que diz a Lázaro: Lázaro, vem para fora. E é isso que Ele vai dizer para mim: Fábio, vem para fora. É isso que Ele vai dizer para você: José, Maria, vem para fora, com autoridade. E a morte não vai conseguir nos segurar. Existe uma mensagem que é pregada por aí sobre um triunfalismo. Mentira, irmão. Mentira. Dizer que você é filho de Deus e que você vence em todos os momentos. Não, o reino de Deus já chegou, as bases do reino do Senhor já estão aqui, mas a gente ainda não está vivendo a plenitude do reino de Deus. Existem duas igrejas que a Bíblia vai falar: a igreja militante, que somos nós hoje, nós estamos militando, nós estamos guerreando, nós estamos em peleja, e a igreja triunfante. A igreja triunfante vai ser aquela quando vier julgar o mundo junto com Jesus. Aí nós vamos triunfar definitivamente. Mas aqui, não acredite nesse evangelho triunfalista que tem aí, que é só vitória, só vitória, só vitória. Não no sentido bíblico de vitória, mas no sentido material, de você ter bens materiais. Isso que é vitória para esse evangelho triunfalista. É você ter saúde, é você não ficar doente. É muito bom você ter saúde, mas enquanto nós caminharmos por aqui, nós estamos sujeitos a todas as dificuldades da vida, as enfermidades, a violência. O diabo está aí ao nosso derredor, há uma violência ao nosso derredor. Nós estamos vivendo num mundo caído. Somos a igreja militante, somos a igreja de Jesus. O diabo já está vencido, a vitória já está decretada, mas nós só vamos viver isso de fato quando estivermos na presença de Jesus. Então o Evangelho de Jesus fala de luta, fala de aflição e fala de coroa da vida, de vitória, de recompensa, de galardão lá. Então lá nós seremos definitivamente a igreja triunfante. Por enquanto vivermos aqui, nós somos a igreja militante que peleja contra as portas do inferno. Que o Senhor nos abençoe, que você jamais esqueça que o nosso Jesus é Senhor da vida e é Senhor também sobre a morte, o inferno, Satanás e tudo aquilo que vem junto com ele. Creia nisso, querido, e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.